Olá, minha gente, tudo bem? Estou do lado aqui do meu grande amigo, João Francisco, mais conhecido como JF. Uma pessoa maravilhosa que sempre trouxe, há 3 décadas atrás, a cultura para a Nova Friburgo. É sempre um prazer imenso estar do seu lado, JF. Prazer é todo meu estar aqui no seu programa. É uma honra. É uma honra para mim também. E eu sempre sonhei fazer um programa do seu lado, assim. Para mim é uma coisa assim que me deixa lisonjeado. Uma pessoa que tem vasto conhecimento de todas as áreas, principalmente a parte artística e demais áreas. A gente procura trabalhar o melhor possível em cada segmento, né? E estou aqui, né, a seu convite aí para falar um pouco sobre essa trajetória da minha vida aí na vida artística e na vida de comunicação, né? E você, Francisco, você trouxe assim muita curiosidade, você despertou o interesse em muita gente através do exemplo que você foi, pela sua determinação, dignidade, firmeza nas horas difíceis. Você está há 25 anos no mercado? Há 25 anos na trajetória de comunicação e arte. Meus parabéns, mais uma vez, não é qualquer um não, porque a vida artística é muito árdua. Na verdade, se eu for contar o tempo todo que eu tenho de comunicação, o tempo que eu comecei no rádio, é mais tempo do que isso, são 27 anos. Comecei minha carreira como apresentador de programa de rádio, como locutor apresentador, apresentando músicas de qualidade no programa de disc jockey. Eu comecei em 1995. Então foi no final de 1995 que eu comecei o programa Agitando com Você. O programa Agitando com Você foi um programa que foi um marco para mim, que foi o início da minha carreira como comunicador. E como é que você se sentia na época, assim, tão jovem, então, para tentar até então uma carreira assim promissora, mas desconhecida até então quando você começou? Você era bem jovem nessa época, não era? Foi assim um momento muito marcante para mim, né? E estava trabalhando com um trabalho na época muito assim ousado, um programa em ritmo totalmente agitado, no ritmo para a galera jovem, um programa de FM explosiva numa rádio AM. Uma rádio que naquela época era considerada uma rádio até atrasada por muita gente, que era a Rádio Cipó Amiga. A Rádio Cipó Amiga, que era a Rádio Sociedade Friburgo. Então eu fazia um programa extraordinário, porque eu fazia um programa totalmente badalado numa rádio que tinha programas mais tranquilos, programas mais... Zen. Isso aí. Eu acho muito bacana, Francisco, você com tão pouca idade ter conseguido... numa cidade de interior, naquela época, como você falou, ter conseguido desenvolver um trabalho atrás do outro. E logo depois, você, antes de me perguntar sobre o segundo trabalho também, que está muito e tudo, quem foi você mesmo que iniciou ou teve alguma pessoa forte que você admirava e que te levou para esse caminho? Não, a vontade de fazer rádio era minha, era uma vontade própria, entendeu? Eu batalhei muito pela minha vontade mesmo, tinha isso dentro de mim e batalhei por isso. E foi difícil, muito difícil no começo. Tiveram muitas portas fechadas, mas Deus me ajudou e eu consegui ao longo do tempo, com persistência, ir abrindo as portas para fazer esse trabalho, que foi um pouco difícil mesmo no começo. E durou 2 anos, não foi? Esse primeiro trabalho? Esse primeiro trabalho, ele passou rápido, porque eu peguei o gancho de um momento de muita evidência da música. Mas logo depois eu continuei porque eu só mudei a roupagem do programa para um programa um pouco diferente numa outra emissora. Certo. E depois teve o Sabadão, né? Aí do Agitando com Você 1 para o Agitando com Você 2 houve isso. Houve uma diferença de roupagem e uma diferença de emissora também, porque eu saí da Rádio Sociedade e fui para uma rádio que estava começando na época, que era a Rádio Comunidade, que na época era uma rádio que estava começando. Pô, que legal. E aí, então, fui para a Comunidade e lá também fiz o programa Sabadão Pagode e Companhia. O Sabadão Pagode e Companhia. Que foi um marco no começo da Rádio Comunidade. Foi um programa que marcou muito as tardes de sábado. Era um programa que levava samba, pagode,
de qualidade, no horário do churrasco, né? Comum as pessoas queimarem carne ouvindo o meu programa. Tinha até uma churrascaria que na época anunciava comigo. Fazia o seu anúncio de apoio cultural conosco, entendeu? Porque era interessante, né? Porque as pessoas davam muita audiência, né? Dava muita audiência. Que bacana, Francisco. E engraçado, com tão pouca idade, antes do ano 2000, né? Você conseguiu, no século passado, desenvolver tanta coisa nova numa emissora até então nova. Você conseguiu crescer junto com a emissora, paralelamente a isso. Aí então, como você sabe, né, anúncio de apoio cultural, né, tinha, né, no programa. O programa tinha bastante audiência, né, com todos, né, de rádio comunidade, né, de rádio comunitária. Era um programa de diferente nível, né, fazia samba, pagode, né, e as pessoas gostavam muito de curtir esse samba e pagode. Muito bacana, realmente. Então, Francisco, depois desse programa, qual foi outros programas que você fez? Pois aí foram vários programas, né? Aí foi uma sequência de programas que eu fiz na minha vida. Né? Depois do Sabadão Pagode Companhia, aí veio o Agitando com Você 3, um outro formato de programa do Agitando com Você, que também marcou época. Aí depois veio o Sabadão Pagode Companhia 2, né? Que foi uma outra versão do Sabadão Pagode Companhia, numa época muito diferente. Esse foi no ano de 2001, né? 2001. Que a gente fez 2000 a 2001 Sabadão Pagode Companhia. Sabadão Pagode Companhia 2. Foi de 2000 a 2002, na verdade. 2000 a 2002 aos sábados também, das 13 às 15 horas. E depois desse aí, do Sabadão Pagode Companhia, né, aí... Você foi pro Rádio Teatro? Não, ainda não. Aí pro Rádio Teatro ainda não. Aí eu fui para uma outra emissora que surgiu, um projeto cultural muito bom para o homem do campo, que era a Rádio Rural Conquista, né? E lá, a extinta Rádio Rural Conquista, essa extinta rádio promoveu muito a comunicação para o homem do campo. Aí, então, eu fui convidado, na época, pelo diretor, para fazer um programa lá eclético, musical eclético. E eu, então, fiz o programa Sintonia Tropical. Pô, legal, hein? Foi um programa também que marcou época na ocasião. Pô, muito bacana, muito vasta a tua carreira. Aí, mais tarde, depois do Sintonia Tropical, lá nessa mesma emissora, eu desenvolvi outros trabalhos também. Programas como Carnaval e Cartaz, um programa que cobriu o Carnaval, entrevistando os diretores de escola de samba, samba enredo. O programa Carnaval e Cartaz foi muito bom, marcou época nos carnavais de 2004 e 2005, principalmente 2004. O ano de 2004 foi um ano muito bom para mim, né, para minha carreira, fazendo um trabalho de cobertura do Carnaval. Como comunicador, eu fiz bons trabalhos, evidentes trabalhos naquele momento. E esses trabalhos culturais, eles não se envolvem tanto, né, nessa parte aí econômica, né, porque isso é uma coisa que vem depois, né? Para quem trabalha com cultura, procura fazer tudo com ajuda. Sim, né? Ter multa. A gente dá um jeito, né, de trabalhar muitas das vezes até sem dinheiro, mas consegue trabalhar por amor à cultura, por amor. E é difícil, hein? E é difícil. Porque a pessoa tem que assobiar isso bacana e não é fácil não, como diz o conterrâneo Benito de Paula. Pois é, você tem que se dedicar muito, né? É verdade. Então, aí sim, depois veio um programa Conversando e Aprendendo, que também foi um programa que você deve ter visto aí. Teve um momento assim muito importante, porque falava sobre as leis imobiliárias, né? Falava sobre a questão das leis que regem aluguéis. Sim. E aí foi muito importante. Eu, nessa época, para falar a verdade, nem sonhava em morar aqui. Você nem sonhava em morar aqui. Mas eu tinha casa aqui, eu vinha esporadicamente aqui na época de verão, mas eu sempre amei Nova Friburgo. Acho que é uma cidade, é uma cidade serrana, que tem um clima ameno e um inverno de noite meio forte, né? Meio frio mesmo, né? Para não dizer o contrário, o frio mesmo. Se não me engano, foi depois desse programa que você entrou no Rádio Teatro, não foi? Isso mesmo. O Rádio Teatro surgiu depois, que foi o maior projeto de rádio que eu fiz
envolvendo o rádio ao teatro, né? Ligando o rádio ao teatro. O projeto até se chamava Projeto Unindo Comunicação à Rádio. Ou melhor, unindo a arte e a comunicação, né? Projeto que unia a arte à comunicação, que unia a comunicação radiofônica ao teatro. E esse projeto do rádio-teatro, que muita gente até confunde com rádio-novela, e são coisas distintas, foi um projeto, na época, muito ousado. Teve muita gente que até achou que a coisa não iria para frente, porque era uma coisa muito diferente, e ao mesmo tempo também era uma coisa de resgate cultural muito forte. Um resgate cultural lá da época... Da Rádio Nacional. Não, antes, a Rádio Nacional retrata muito, muita gente pensa isso. Rádio novela. Rádio novelas. O rádio teatro é uma coisa que surgiu antes da Rádio Nacional, é uma coisa que surgiu antes da rádio novela. O rádio teatro é uma coisa que surgiu ainda na época da Rádio Sociedade Rio de Janeiro, a chamada Rádio Roquete Pinto. Ah, sim, é verdade. Então, o rádio teatro foi o primeiro empreendimento artístico no rádio grande. Existia um programa chamado O Teatro em Casa, que foi o primeiro grande rádio teatro que surgiu de 1933. Meu Deus do céu. E foi até 1939, quando o surgimento... 90 anos. Não, 39. Não, de 1939 para 2023, 90 anos já. De rádio teatro. Assim, de como começou e tudo, meu Deus. Porque o rádio teatro, ele surgiu com um grupo de artistas liderado por Antônio Neto. Antônio Neto foi o grande precursor do rádio teatro. Uhum. Aí mais tarde, então, ele foi chamado para uma reunião pelo Gilberto Martins, aonde uniu o elenco de radionovela. Fizeram os atores de rádio teatro, né, foram chamados para fazer a primeira radionovela nacional. E tudo era uma outra época, o mundo era completamente diferente. E o rádio teatro, para eu falar do rádio teatro, eu tenho uma linha cronológica, o que eu devo vir no seu programa uma outra vez para falar só sobre o rádio teatro. Sim, com certeza. Porque aí eu vou fazer para você uma cronologia de todos os trabalhos que eu realizei no rádio teatro, né? Que agora a gente está falando aqui de JF e programas, né? Então tem outros programas que a gente vai estar falando. O JF, programa Rádio Teatro, foi um dos programas, né, que eu fiz na vida, só que é um programa que durou mais tempo, que ainda está no ar até hoje, e é um programa que faz parte desse grande projeto cultural que une a arte e a comunicação. Já os outros programas são programas normais de rádio, que eu vim fazendo ao longo do tempo, né? Muito bacana mesmo. Aí depois do rádio teatro surgiu o programa Sintonia Popular, que é um programa que também durou bastante tempo no ar. E fez também uma gama de ouvintes, né? Um programa que teve muita audiência. Sintonia Popular, teve vários horários. Um programa que durou 15 anos também. E vou te contar, foi muito importante fazendo Sintonia Popular. Sem dúvida. Todos os trabalhos, esse então que ficou 15 anos, deve ter marcado muito, porque ninguém fica 15 anos a troco de nada, né? Pois é, o programa foi bastante interessante, né? Tivemos cada vez mais cativando a audiência, trocamos de horários, mesmo trocando de horário, a audiência continuou assim, de forma crescente, né? E isso foi muito importante para a emissora, para a Rádio Comunidade, e assim foi indo até quando deu para ir, porque depois também mudou o plano da minha vida, né? Eu tive que me mudar, né, de Friburgo, então por isso o programa acabou. É uma pena, né, Francisco? Porque você deixou saudades aqui, né? Ao longo do tempo foram fazendo vários programas. Ainda não terminei, não. Teve também o programa que foi o 12º da minha carreira na criação, que foi o programa JF. O programa JF era um programa que eu fazia todos os dias de manhã, de segunda, todos os dias úteis, né? De segunda a sexta-feira. Era um programa que ia ao ar pela manhã da Rádio Comunidade. E foi um programa que também... Começou em que ano? Esse aí começou em 2007. E ele foi até 2009, né?
Ele começou em novembro de 2007 e foi até janeiro de 2009. Mas foi assim um período muito bom, que tinha um programa que dava muita audiência na época da rádio. Comunidade pela manhã dava muita audiência. E assim seguindo, né? Fui seguindo. Aí depois surgiu o momento de eu fazer o programa de televisão, que na minha carreira foi o 13º. Olha só. 13ª produção. A 13ª produção foi um programa de televisão chamado Programa JF Entrevistas Temáticas, na TVC Canal 6. E na TVC Canal 6, que na época tinha muita audiência. Ah, tinha. Era um Eu momento vi. fervoroso. É. Friburgo tinha 3 canais de TV naquela época. Tinha a TVC, né? E mais 2 canais de TV. A TVC, ela tinha muita audiência, superava as outras na audiência. E então... E tinha umas vinhetas sensacionais que a pessoa, as pessoas que comandavam lá tinham que colocar aquilo ali para poder levantar o programa. Era uma coisa muito bacana mesmo que o apresentador também, os outros apresentadores também faziam. Botar aquelas vinhetas sensacionais de 15 segundos e com aquela música, tudo, aquilo ali dava um charme, né? Muito bacana. Pois é. O progresso foi fazendo com que as coisas também ficassem um pouco diferentes nesse sentido, né? De muita concorrência. A concorrência aumentou, né? Dividiu mais, né? As audiências dos canais. Mas estamos aí, fazendo o que pode ser feito e procurando fazer o melhor. É verdade. O negócio é arregaçar a manga e ir à luta, porque a vida é curta. A gente tem que aproveitar cada detalhe. Pois é. Porque a sorte, ela não bate 2 vezes no mesmo lugar. E também como operador, né? Eu atuei no rádio também, fazendo operação técnica, né? Operando o programa dos outros. Também foi muito importante para mim também nesse momento, mais operacional. Então, assim, no rádio eu tive muitas experiências. O rádio, para mim, pode-se considerar que foi um aprendizado também. Não só um aprendizado, mas foi a minha vida. Uma vez eu fui perguntado, na época que eu estava fazendo um portfólio, uma pessoa muito sábia e que trabalhava com comunicação, que era repórter, ela me perguntou sobre o que eu achava, o que eu gostava mais de fazer. Que era o momento que eu fazia teatro, eu fazia rádio e fazia televisão. Eu ainda não fazia filmes, que eu fiz curta-metragem, como você sabe, média-metragem também. Mas ainda não fazia filme, não estava no cinema, eu estava com rádio, teatro e televisão. Aí a pessoa me perguntou o seguinte, me fez uma pergunta muito forte. Qual dos três segmentos você gosta mais? Aí te pegou, né? Aí me pegou, né? Aí eu falei assim, aí eu respondi dessa forma, olha só. Teatro para mim é uma grande emoção. Sim. A televisão para mim é uma grande realização. E o rádio para mim é a minha vida. Olha só, bacana demais. Essa foi a minha resposta. Por quê? Porque o rádio eu vivia fazendo rádio, né? As outras coisas eu gostava, mas fazia mais eventualmente ou esporadicamente, né? Já o rádio, eu vivia no rádio e era mesmo uma coisa impressionante, né? A televisão passou a ser para mim uma coisa contínua. Sim, sim. Mas foi um período curto em comparação ao período que eu tive no rádio, né? Que ainda tenho até hoje, né? No rádio ainda tem trabalhos meus no rádio, né? Então, isso daí fez com que o rádio para mim fosse permanente, perene, né? Em comparação aos outros segmentos que eu fazia. Que também fazia com amor e fazia com carinho. Agora, JF, a gente dá uma pausa e depois voltamos. Agora eu vou apresentar o vídeo O Destino Mudou Minha Vida. Bom dia, Débora. Bem? Bom dia, Paulo. Tudo bem, graças a Deus. Nós gostaríamos de falar com a Senhora?
Sou nova sócia do Carnil. Ah, sim, Paulo. Pode mandar entrar. Vamos lá, Paulo? Vamos sim, claro. Vai pegando o nome dos animais e dos donos, tá certo? Vamos separar os gatos? Claro, você separa os cachorros dos gatos. Assim fica mais fácil para identificar, tá bom? Vamos, minha gente. A vacinação hoje é de graça. Vamos cooperar com os animais e com o governo. Senhoras e senhores, preciso falar uma coisa. Tomem cuidado com os seus cães. Eu levei o meu cão na clínica desse pessoal e 4 dias após vocês não sabem o que aconteceu. Meu manduca morreu. E eu só não fui lá pra não quebrar aquela clínica toda. Tire o som, seu canalha. Que negócio é esse? Ah, é você? É você que diz que precisa tratar do cachorro? E deixa ele assim? Eu pensei que fosse um golpe de vocês. Pensou nada, rapaz. Você não tem dinheiro pra cuidar do animal, não deve pegar pra criá-lo. Eu já disse, eu pensei que fosse um golpe. Pensou coisa nenhuma, não tem que pensar nada. Porra de merda. O senhor não pode falar aquilo que o senhor não sabe. Olha aqui, eu sou diplomada. Eu vou processá-lo por constrangimento. Tá sabendo? Volta aqui, seu cafajeste. Seu cafajeste. Volta aqui, seu cafajeste de uma filha, seu cafajeste. É por isso que eu gosto dos animais. Gilda, espero que não apareça um outro cara maluco dizendo que seu cão morreu. Ah, se eu pego aquele cara, ele ia ficar com a cara toda quebrada. Olha aqui, Paulo, eu estudei. Acidentes podem acontecer. Como médicos, por exemplo, eles também às vezes erram. E o que é bem pior, matar o ser humano. É claro que ninguém mata por querer, nem bandidos. Eles só matam quando alguém reage a um assalto. Como foi que você chegou até a mim? Você sabe que eu amo os animais. Eles são tudo pra mim. Bem, eu vi no programa de televisão dando uma entrevista assim, lindo, bonitão, olhos azuis, dizendo que rescindiu o contrato de sociedade com a firma de limpeza e que ia criar cães, gatos, cavalos, cobras, lagartos e outros animais. Então, como eu gostei de você e por ser veterinária, eu te procurei até encontrar. Aí então, te propus para criarmos um canil, certo? Certo. Qual a faculdade que você estudou? Faculdade Paulista de Cães. É isso, Faculdade Paulista de Cães. Estudei por correspondência. É isso. Policial, por favor, vem cá. É aquela mulher, é aquela ali, ó. Deixa eu mostrar vocês. Aqui, ó. Essa é a falsa veterinária, a impostora. É ela, policial. Prenda!
Ordinária! Você acabou com meus sonhos! É a terceira reclamação! Eu vou te matar, mulher! Por favor, não faça isso! Eu preciso que a polícia prenda! É uma impostora! Ela matou meu cachorrinho! Tem certeza que você não sabia que ela era falsa veterinária? Se você for cúmplice, vai pagar também. Por favor, não me leve. Não me leve antes que eu conte toda a verdade. Realmente eu fiz um curso por correspondência. Mas me apaixonei perdidamente por ele. Por isso eu me aproximei. E ele nunca percebeu. Agora o destino mudou a minha vida. Não, o destino mudou a minha vida. Por favor, podem me ajudar. Podem me levar. Tudo que eu fiz é por amor. Prenda ela, prenda! Não, eu não vou te algemar. Eu também já vivi um amor não correspondido. Eu não vou te algemar. Vamos. Não encontramos o cara não, doutor. Nós temos uma ocorrência nova aí fora, hein? Mande entrar. Entra, por favor. De novo. Doutor, essa senhora aqui está denunciando Gilda por ser falsa veterinária. Ela estava com um cãozinho doente, pediu dona Gilda que cuidasse do seu cãozinho. Ela vacinou, medicou, mas aí o danado do cãozinho morreu. Foi sim, seu delegado. Foi sim. O meu cãozinho Lula, ele era como um filho pra mim, sabe? Porque eu não tenho filhos. Ele era tudo pra mim, seu delegado. Eu descobri que essa mulher é uma falsa veterinária. Eu estudei sim, por correspondência, pela Faculdade de Veterinária de São Paulo, pela Faculdade de Cães. Erraram, mano. Até os médicos erram. E o que é bem pior, matar ser humano. Gente como a gente. Ninguém mata por querer. No meu caso, foi um acidente, ouviu bem sua lambisgoia. Doutora Gilda, eu vou mandar checar o teu diploma. Se ele for falso, a senhora responderá por falsidade ideológica. Agora, se ele for verdadeiro, você responderá por calúnia e difamação. Não. Então retira a queixa. Porque eu não quero ficar presa. Olha, eu sou funcionária do Cesão. Eu não quero saber quem é Cesão. Vamos estar em todo mundo na mesma delegacia. Quero saber quem é Cesão. Vai estar falando. Parabéns, doutor. Mais um caso resolvido pela nossa delegacia. E aí, JF, o que você achou do vídeo? Eu achei muito interessante, Fernando, porque você fez um trabalho muito interessante junto com a atriz Graça Barreto, que também é cantora, compositora, uma pessoa que tem muito talento, né? E você e a Graça Barreto se destacaram aí nesse vídeo, né? E foi muito marcante, né? Sobre isso, falando sobre a veterinária. A veterinária, né? Sim. E esse trabalho da veterinária aí, fazendo um trabalho de rua, né? Sim. Eu achei interessante esse Trabalho feito no Rio de Janeiro, né? no Rio de Janeiro, né? No coração da Zona Sul, lá passou o aterro do Flamengo. E outras, teve muita externa também, né? E, então foi um momento ícone, né? E que me deixa saudades. Eu acho que foi muito emocionante pelo que eu vi. É verdade. Mas é isso mesmo. Trabalho interessante. E tá de parabéns você também. João Francisco, suas considerações finais. Fernando, foi muito importante estar aqui no seu programa, a primeira edição do seu programa. Eu acho que vai ser a primeira edição de muitas, né? E assim, gostei muito do trabalho aí que você fez, do vídeo, né? E assim, gostei muito também da sua entrevista, do seu convite que você fez à minha pessoa. Eu estar aqui e agradeço por estar aqui no seu programa. Muito obrigado, sempre um prazer. Você pode sempre voltar aqui que vai ser um grande prazer. Ficando fiado, ficarei freguês. Falou Fernando. E Francisco. Felicidade. Porque F também, né? Pois é. Então, gente, agradeço muito. Tchau.
Até breve. Espero contar sempre com a audiência de vocês, esse público maravilhoso que aqui está.